primeira vez, surgiu uma universidade no Brasil que não resultava da união de faculdades, até porque não existiam faculdades, não existia nada. Brasília era mato, né? Bem, acontece que logo depois de criada essa universidade, vieram circunstâncias políticas complicadíssimas e aquela concepção de universidade foi prejudicada com isso. Pareceu que tinha acabado. A Universidade de Brasília, o sentido da universidade acabou. Na verdade, não aconteceu isso. Passado alguns anos, o Conselho Federal de Educação, que tinha um feitio técnico muito respeitável, com pessoas de excelente nível na área da filosofia da educação, da organização universitária, o Conselho ressuscitou alguns dos conceitos que tinham sido da Universidade de Brasília. E foi aí, no Conselho Federal de Educação, que foram preparados os 2 decretos-leis que se transformaram na base, na raiz, vamos dizer, da reestruturação das universidades. Foram 2 princípios que diziam que fica proibida a duplicação de meios, a multiplicação de meios para fins idênticos. E o outro, de que são indissociáveis o ensino e a pesquisa. Essa questão, eu vou explicar, detalhar o que significam esses princípios. Na questão da não duplicação de meios para fins idênticos, o que havia era justamente evitar, na estrutura de uma mesma universidade, que houvesse uma matemática na Escola Politécnica, uma outra na Escola de Arquitetura, aquilo que nós já comentamos há pouco. Era preciso juntar as matemáticas e fazer uma matemática com bastante densidade, com bastante massa crítica, para permitir a pós-graduação e a pesquisa. O mesmo dizia respeito à física, à química, às geociências, às letras, às ciências humanas e assim por diante. Então, esse foi um dos princípios da reestruturação, que teve como primeira norma geral um decreto-lei de 1966, decreto-lei 53 de 1966. E como esse decreto-lei ficasse assim em termos meio filosóficos e meio gerais, então se sentiu a necessidade de um outro decreto-lei, que foi o 252 de 1967. Então, essa nova estrutura da universidade resultou de 2 decretos-leis, um de 66, outro de 67, praticamente elaborados pelo Conselho Federal de Educação, por técnicos do Conselho Federal de Educação. Eu não sei por que se difundiu a ideia de que essa reforma nasceu em 68. Houve em 68 uma outra lei que contribuiu também para a reforma da universidade, mas que já era numa fase adiantada da reforma. A reforma, na verdade, é de 1966, com um complemento de 1967. Bom, daí então surgiu a reestruturação da universidade. Isto é, as faculdades completas em si mesmo perdem toda a sua parte pré-profissional e essas várias cátedras e departamentos pré-profissionais se juntam em institutos, outras faculdades, outras universidades deram outro nome, mas, enfim, em unidades que se dedicam aos setores básicos do conhecimento. E foi isso que aconteceu aqui também. E foi isso que me ocupou durante os 4 anos de reitoria. Foi justamente criar o Instituto de Matemática, de Física e Química. Para isso, nós tivemos o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID, e também tivemos um recurso, um apoio da Unesco para trazer professores desses setores básicos do conhecimento, que no Brasil eram muito iniciais, muito incipientes. Então, veio gente de vários países europeus, por conta da Unesco, para o Instituto de Matemática, para o Instituto de Física, Instituto de Química. E daí, essas unidades tomaram impulso. Até então, todo o prestígio, o próprio governo da universidade, era todo por conta das disciplinas
profissionalizantes. Na medicina era o pessoal das clínicas, enfim, da fase final dos 3 ou 4 anos finais dos currículos que correspondiam às fases profissionalizantes. Bom, e aí, nessa ocasião, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né, no nosso caso, estava com cerca de 3.000 alunos, tanto de ciências como letras e filosofia. E como muitas dessas disciplinas foram para os institutos, criou-se então a Faculdade de Educação, que também era uma ideia, um propósito de Anísio Teixeira, fazer nas universidades uma faculdade de educação, como aconteceu em Brasília. E aqui, então, nós criamos também a Faculdade de Educação, em 67, por aí, e essa faculdade passou a ter como foco principal a área da pedagogia, né, que aqui se desenvolveu muito também, mas tinham também as licenciaturas, que resultavam da combinação das matérias pedagógicas com as matérias de conteúdo. Então, existiu a licenciatura de matemática, licenciatura de física, de química e assim por diante. E os professores de segundo grau, sobretudo, mas também de primeiro grau, deveriam ter essa formação das licenciaturas para então poderem exercer a profissão de professores. Essa foi uma fase fundamental na história da universidade.